Graças a Deus, paz do Senhor Jesus a todos. Queridos, eu quero compartilhar com você um texto aqui em 2 Samuel, capítulo de número 24, né? E o verso 24. Antes de mais nada, eu quero desejar um bom dia a você que me assiste nessa manhã e quero já pedir para você deixar aí o seu like para me ajudar. Isso daí me motiva muito a estar levando o evangelho, levando a palavra de Deus para o seu coração, tá bom, querido? Deixa o seu like para nos ajudar, divulgue a palavra de Deus, tá bom? Que Deus ele vai aí te abençoar de uma maneira grandiosa. O verso 24 diz assim: Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Queridos, eu quero chamar a sua atenção rapidamente para esse texto. Por que Davi ele levanta um altar na ira de Araúna e oferece um sacrifício a Deus? Eu vou lhe explicar o porquê. Davi, ele fez algo que contrariou a vontade de Deus. E o que foi que Davi fez? Davi pediu para levantar um censo da nação de Israel e de Judá. Ele queria saber quantos guerreiros tinham na nação de Israel. E Davi, ele, de uma maneira bem clara, ele pede para que Joabe faça o censo de todos os guerreiros de Israel. Deus disse um dia que a nação de Israel ela seria como a areia da praia, numerosos, que não se poderiam contar. E quando Davi pede para fazer o censo, Davi ele vai contra a vontade do Senhor, porque Deus pediu para que não fizesse o censo. E por que Deus pediu para que não fizesse? Para que o rei no seu coração ele não viesse se orgulhar e achar que todas as vitórias que ele havia conquistado até ali eram pela força do seu exército. Deus não queria que isso acontecesse, que a soberba tomasse conta, que o orgulho tomasse conta do coração de Davi. Você entende isso? Tem muitas coisas simples que Deus pede para que nós não venhamos fazer, queridos, para que nós não venhamos nos orgulhar e trazer sobre nós um castigo de Deus, da parte de Deus, à toa, entendeu? Por a desobediência de algo simples. Então, queridos, às vezes dói obedecer. Às vezes dói ouvir um não da parte de Deus. Às vezes dói nós querermos ultrapassar a vontade de Deus. Às vezes dói nós queremos fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, queridos, às vezes ela nos contraria. E quando Deus fala não, como no caso de Davi aqui, eu sei que talvez Davi pode ter sentido uma dor muito forte, uma dor muito grande. Mas ele queria saber, talvez para se orgulhar e para dizer: a vitória que eu tenho obtido até aqui é pela força do meu exército. E não. Na verdade, as vitórias que Davi ele vem tendo até aqui é por causa da misericórdia e da bondade de Deus para com Davi. Não era porque Davi era melhor, não, porque Davi ele era um homem como eu e como você. Davi era um homem cheio de falhas, cheio de fraquezas, cheio de defeitos, queridos, mas ele era um homem como eu e como você. E Davi, tudo que conquistou até aqui foi por causa da boa mão de Deus sobre ele. Ah, mas Lucas, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Foi porque ele era rápido em se arrepender dos seus erros. Ele foi porque ele era rápido em se arrepender quando pecava. Ele era sincero nas suas palavras. É por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus e nada além disso. Não que ele era melhor do que eu e você, não que ele era mais santo do que eu e você, nada disso. Davi era um homem cheio de falhas e teve altos e baixos como eu e você temos.
Davi errou como eu errei, como você erra. Davi cometeu falhas como eu cometo, como você comete. Mas o interessante não é cometer falhas. O interessante é se arrepender rapidamente daquilo que a gente faz de errado diante de Deus. Então, queridos, quando Davi ele vai contra a vontade de Deus, porque Deus pediu para que não contasse ou fizesse o censo da nação de Israel, para que ele não viesse se orgulhar e achar que a vitória estava no poder e na força do seu exército. E Davi, ele diz aqui que muito ele pecou no que ele fez. E ele pede para que Deus viesse perdoá-lo do seu pecado. Olha só, Davi pede para fazer o censo e rapidamente ele se arrepende. E Davi falou assim, e Deus falou assim para ele: eu vou te dar 3 opções para que você escolha qual castigo você quer. A primeira é se ele queria 7 anos de fome na terra. A segunda, que ele fuja 3 meses diante dos inimigos. E a terceira, 3 dias haja peste na terra. Queridos, 3 coisas ele deveria escolher uma delas para que Deus viesse trazer o castigo, porque o castigo era inevitável. E ele diz o seguinte, que nós venhamos cair nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor há misericórdia. Queridos, o único lugar onde você pode encontrar a misericórdia e bondade para sua vida é nas mãos de Deus. O único lugar onde você pode encontrar misericórdia e bondade é nas mãos de Deus. Você pode errar, você pode falhar, você pode cometer uma falha gravíssima aos olhos de Deus, por mais simples que seja ela. Mas Deus, Ele tem bondade e misericórdia. Davi diz que eu caia nas mãos do Senhor e não nas mãos do homem, porque nas mãos do homem, querido, não há misericórdia. Nas mãos do homem não existe bondade. Nas mãos do homem só há crueldade, só há lágrima, só há dor. Queridos, eu estou chorando gravando esse vídeo aqui porque mesmo nós sendo falhos e mesmo Deus ele trazendo castigo sobre nossas vidas, nós ainda conseguimos encontrar a fidelidade e a bondade de Deus em tudo. Então, queridos, que você venha ser rápido ao se arrepender. E aí ele diz que ele compra uma eira para que ele viesse edificar um altar exatamente no lugar onde Salomão anos depois construiria o templo, que seria o local de adoração a Deus, o local de habitação da presença de Deus. Araúna queria dar a eira a Davi, falou: olha, não, eu vou te dar a eira para você. Mas Davi falou: não, eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Eu não posso oferecer algo ao Senhor que não me custe nada. Ou seja, Davi errou. Davi falhou. Mas ele pagou um preço para que aquela praga que Deus havia trazido sobre a nação de Israel, que fez muitas pessoas perecer por causa de um erro de Davi. Davi pagou um preço por isso, para que essa praga viesse cessar. Davi pagou um preço pelo seu erro. Davi pagou um preço por ter feito o censo da nação de Israel de uma maneira equivocada. Davi pagou um preço. E queridos, nós pagamos um preço também às vezes quando nós desobedecemos a voz de Deus e queremos seguir os nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades. Pagamos um preço. Mas Deus, Ele diz para você que tudo que você oferece a Ele tem que te custar alguma coisa. O sacrifício de Davi custou um preço caro a Ele. Davi pagou o preço, Davi quis pagar o preço pelo seu erro. Então nós temos que também pagar o preço às vezes, pelas nossas desobediências. Nós temos que pagar o preço por aquilo que fazemos. Deus ele não recebe nada na nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. Deus ele não recebe o nosso culto. Deus ele não recebe o nosso trabalho. Deus ele não recebe nada se não nos custar nada.
E tudo aquilo que não te custa nada, para Deus não tem valor nenhum. Fique com essa palavra, querido, no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E saiba você que tudo aquilo que você oferecer ao Senhor tem que te custar alguma coisa. Tudo aquilo que você oferecer ao Senhor tem que te custar caro, para que você venha valorizar o perdão de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que você alcance o perdão de Deus, que você alcance as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que você alcance as bênçãos do Senhor, que todos os desejos do seu coração, se for da vontade do nosso Deus, que venha se cumprir. Que Deus te abençoe e até a próxima.